todos e a todas. Nossa equipe foi handball, os componentes é Silvanildo Oliveira, Adriana Samara, Roberto, Carita Braga, Genivaldo e eu, Maria Rose. Bom, esse texto da gente... Como é que é o nome? Eduardo. É um texto que instiga a gente a pensar, né? Todos eu acho que também, mas assim, ele é bem interessante. E assim, eu proponho a vocês que depois façam uma leitura bem tranquilo, porque nós não conseguimos fechar, assim, porque para você fazer uma análise desse texto, é uma realidade totalmente diferente da nossa, mas que a gente está pretendendo aqui, eu acho que através dele pode ser um parâmetro para estar pensando na nossa educação física, né? É uma entrevista com Marcos Leira sobre o papel da educação física nas escolas. E diz assim, da revista Nova Escola, que são 224 de agosto de 2009. Para o especialista da Universidade de São Paulo, a função da disciplina é investigar os grupos sociais, como os grupos sociais se expressam pelo movimento. E aí, ele coloca... A primeira pergunta eu vou fazer o seguinte, eu vou falar umas perguntas e a gente vai colocando como a gente discutiu, tá? Como a educação física mudou, como é que está mudando essa educação física? E ele diz, a educação física sofre transformações, ocorreram mudanças pedagógicas e na legislação, levando a questionar a sua real missão, que é a missão que a gente sabe, todos nós estamos discutindo o tempo todo, que é de formar atletas, né, de rendimento, e que o currículo era voltado apenas para os esportes. Hoje, o leque se abre para uma infinidade de manifestações culturais, que ganha cada vez mais espaço nas escolas. Para Marcos Leira, a principal função da educação escolar é analisar a diversidade das práticas corporais da sociedade. As mudanças foram acompanhando uma série de outras transformações. Então, a transformação não ocorreu só na educação física, ocorreu na escola, né, no espaço escolar. Então, a educação, que era voltada só para a parte acadêmica e formação do aluno, hoje pensa no aluno como um todo, na questão das transformações sociais e etc. Né? E ele disse que após a ETB de 1996, propõe que a educação física faça parte integrante da proposta pedagógica da escola. Até então, eu não sei, a nossa realidade hoje, a colega acabou de sair aqui falando, né? A gente tem um problema sério na Bahia. Poucas escolas têm professores licenciados, né? E os que têm, normalmente, não são tão comprometidos. Muitas vezes a gente não tem uma proposta definida na escola, uma proposta pedagógica, então é uma discussão que a gente tem que estar junto com as escolas. Se você vai à direção e pergunta qual é a sua proposta pedagógica, muitos não tem, ou às vezes a gente não faz parte, ou é excluído por conta dessa questão histórica. Que o profissional de educação física tem que estar na quadra, né? E aí não vislumbra o profissional de educação física como alguém que possa estar contribuindo para essa proposta. Então, a educação física, segundo meu amigo aqui, tem que estar inserida na proposta pedagógica e vem mudando a cada dia graças ao grupo, né, de profissionais de educação física que vem discutindo as possibilidades da educação física dentro das manifestações culturais. Se qualquer coisa, o grupo pode estar ajudando aí. Apesar da disciplina ter se tornado mais reflexiva, as atividades práticas continuam sendo esportivas, né? Porque através dela tudo se... E assim, há uma necessidade da colocação dele. Bom, a educação tem que passar realmente a ter objetivos concretos, né? E ele diz que a educação física, o objetivo principal é analisar o chamado patrimônio corporal. Me chamou muita atenção o que é patrimônio corporal, né? E aqui numa segunda pergunta ele diz, como deve ser uma aula ideal? Qual é a aula ideal? Ele diz que é uma aula para a escola deve refletir, né? A proposta de educação física já não é mais a proposta de educação física, é a proposta da escola, o objetivo da escola, né? E passa a refletir e entender as manifestações corporais que envolvem o movimento, né? E ele pergunta assim, dê um exemplo
só existe o futebol, tem futebol de campo, de quadra, feminino e etc. Então, além de ter a prática, a vivência prática, discussões, né, com relação às reflexões sociais do futebol hoje na nossa realidade. Aí faz uma pergunta: apesar de a disciplina se tornar mais reflexiva, a atividade continua sendo importante? Lógico. Né? E ele responde que a vivência segue sendo fundamental, porque é somente por meio dela que a turma sente necessidade de fazer adaptações. Então, é uma confusão muito grande, né, de estar discutindo as questões das manifestações culturais e estar instituindo a prática, o movimento, a essência, né, realmente da educação física. E aí ele fala de algumas questões do voleibol, das mudanças, etc. E aí ele faz uma pergunta: campeonatos e festivais esportivos continuam tendo espaço? Sim, mas não esses campeonatos e festivais que excluem e como só tem equipes com 12, né, que os alunos não participam. E como lidar com a criança que demonstra especial habilidade em algumas modalidades esportivas? Né? Ele diz assim: não há como desenvolver um projeto esportivo que se pretende contemplar todos os alunos. Então, assim, há necessidade de estar avaliando, né, a real estrutura da escola, do espaço, da comunidade, dos municípios, e o que é realmente que é interessante para essas crianças, né? Ali o que está se envolvendo no projeto pedagógico e também na proposta de uma cultura corporal mais abrangente, que a gente possa estar diagnosticando a cultura, as manifestações dessa população que a gente trabalha. E eu achei interessante que também, eu não sei se o grupo gostaria de pontuar mais uma coisa, porque a gente teve um problema, porque esse texto é um texto que instiga as discussões, a gente começou a discutir, mas assim, ele é um texto que é uma entrevista e é uma concepção de um pesquisador com relação às mudanças da educação física. Se a gente for levar em consideração o nosso Estado, pouco tem se desenvolvido nessa proposta. Pouco. Então, eu acho que é um pontapé, eu acho que ela traz algumas condições de trabalho e é o que a gente está discutindo aqui todos os dias, todas as oficinas. Né? E para finalizar, ele faz um comparativo com o nosso país, com os Estados Unidos e Inglaterra, perguntando o seguinte: alguns países, como os Estados Unidos e Inglaterra, usam as escolas como base para revelar atletas. Isso pode ser uma alternativa no Brasil? Ele disse que não, que houve essa proposta em 70 e que foi muito falho. Né? Então fica aí para a gente, esse texto é um texto interessante, com base a gente está discutindo se realmente as manifestações culturais, essa proposta é uma proposta interessante e como é que a gente pode estar adaptando essa proposta à nossa realidade.